Graça e paz, igreja. Que o Senhor os abençoe, amém? Cumprimento aos irmãos que estão assistindo também de casa. Que o Senhor possa os abençoar tremendamente. Aleluia. É bom estar aqui à frente. É bom ter oportunidade na casa do Senhor. É muito bom estar na Igreja Batista Nacional nesse momento. Amém? Eu quero compartilhar uma palavra com a igreja. Trouxe uma mensagem para meditação. Assim como eu trouxe da última vez, não sei se alguém vai se lembrar do tema, o papel do semeador, que foi uma palavra assim de meditação para a igreja. Hoje também quero trazer uma palavra voltada para a meditação. Aquilo que o Senhor tem falado no meu coração, que Ele tem me mostrado, naquilo que o Senhor tem me direcionado, eu quero repartir com a igreja. Amém? Então, ofereça os seus corações para o Senhor e deixe o Senhor ministrar nas suas vidas. Não eu, mas o Senhor. Amém? Glória a Deus. E eu quero compartilhar uma palavra que tem a ver, sabe com o quê? Com comida. É verdade. Não vou falar de culinária, não vou falar aqui de alimentos físicos, de pratos, porções, nada disso. Mas uma palavra que tem a ver com comida. Porque dizem que crente gosta muito de comer. Isso é verdade? É verdade? Amém. Quantos aqui estão com fome? Amém. Quantos aqui estão com fome de Deus? Amém. Mais pessoas, está vendo? Então nós temos fome. Se estamos aqui, todos nós estamos aqui é porque temos fome. Se tem pessoas nos assistindo nesse momento, de algum lugar, é porque essas pessoas também têm fome. Tudo que queremos, tudo que buscamos, é porque temos fome de alguma coisa, não é verdade? E eu louvo a Deus, por essa fome. Lá em Mateus, capítulo 4, verso 4, Jesus diz algo interessante. Coloca ali para a gente. Diz assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então está certo estarmos na igreja, estar buscando ao Senhor, estar buscando algo, para a nossa vida espiritual, porque não é só de pão físico que o homem vive. Nós precisamos alimentar a nossa alma. Não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E eu creio que essa é a razão de todos nós estarmos aqui. Amém? Alimentando a nossa alma, buscando nutrientes, buscando ser saudáveis. Amém? Glória a Deus. Ainda ali em João, no capítulo 6, no verso 35, Jesus diz outra coisa muito interessante. João capítulo 6, verso 35. Jesus diz assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Olha só que interessante, e que notícia boa, Jesus é o pão da vida, é o nosso alimento, que nós precisamos da nossa alma, ele é o pão da vida, todo que vem até ele nunca terá fome, e o que crê nele também nunca terá sede. Essa é uma palavra muito importante. Então nós podemos dizer que o crente tem mesmo muito apetite. O crente gosta de comer, sim, temos muito apetite, porque é um pão, ao qual nos alimenta, e se alimentarmos desse pão da vida, nunca mais teremos sede ou fome. Amém? Aleluia. Quero ler o texto, texto principal dessa mensagem, que está lá em Marcos capítulo 6, a partir do verso 32. É uma passagem muito conhecida, uma passagem que fala sobre a multiplicação de pães e peixes, e nós vamos ler novamente e vamos compartilhar um pouquinho do que o Senhor Jesus tem para nós. Diz assim, então eles, os discípulos, se afastaram num barco para um lugar deserto. Mas muitos dos que os viram,
retirar-se, tendo-os reconhecido, correram a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. Mas muitos, chegaram lá antes deles. Quando Jesus saiu do barco e viu uma grande multidão, teve compaixão deles, porque eram como ovelhas sem pastor. Então começou a ensinar-lhes muitas coisas. Já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Ele, porém, respondeu: deem-lhes vocês algo para comer. Eles lhe disseram: isso exigiria 200 denários. Devemos gastar tanto dinheiro em pão e dar-lhes de comer? Perguntou ele: quantos pães vocês têm? Verifiquem. Quando ficaram sabendo, disseram: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus ordenou que fizessem todo o povo assentar-se em grupos sobre a grama verde. Assim eles se assentaram em grupos de 100 e de 50. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida entregou-os aos seus discípulos, para que os servissem ao povo. E também dividiu os 2 peixes entre todos eles. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Mais um. E os que comeram foram 5.000 homens. Não citaram mulheres e crianças, mas com certeza haviam também. Até aqui. Então, essa é a passagem, onde que Jesus multiplicou pães e peixes e alimentou milhares de pessoas. Mas o verso que eu quero ali destacar não é a multiplicação. O verso que eu quero destacar é o verso 35. Dá para voltar lá para a gente? Marcos 6, verso 35. Diz assim: já era tarde, e por isso os seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto, e já é tarde. Manda embora o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar algo para comer. Só até aqui. O que aconteceu ali? Nós vemos que a multidão, reconhecendo os discípulos de Jesus, vendo eles saírem de barco e percebendo para o lugar para onde eles iriam, correram e chegaram antes deles. Jesus viu a multidão sedenta e começou a ministrar para a multidão. Mas pelo texto, foi chegando a tarde, o dia foi se findando, e os discípulos, que eram auxiliares, ajudadores de Jesus, ficaram preocupados, começaram a pensar: olha, está ficando tarde, tem muita gente, não tem barraquinhas, talvez, não tem comércio aqui, como que essas pessoas vão se alimentar? Tem homens, mas tem mulheres, tem crianças, precisamos despedir esse pessoal. Então foram até Jesus e disseram: olha, despede esse pessoal, para que eles possam ir pelas aldeias, para que eles possam se virar, para que possam conseguir comida, porque nós não conseguimos, nós não poderemos alimentar essas pessoas. E Jesus, na maior tranquilidade, falou com os seus discípulos, seus auxiliares: deem vocês mesmos de comer para eles. E aí que eles ficaram mais apavorados ainda: como assim? Nós vamos dar de comer para essas pessoas? Nós estamos dizendo para Jesus para liberar essas pessoas, para encerrar essa reunião rápido, porque está ficando tarde, não tem comida, e ele manda nós servir. Mas nem se tivesse R$200 ou 200 mil, não sei, não vai dar para comprar comida, e nós devemos fazer isso? Então, a alimentação ali foi um ponto em que deixaram os discípulos de cabelo em pé. Deixaram os discípulos de cabelo em pé. E o tema que eu quero trazer é esse: o pão da vida que alimenta e sacia. Então esse é o tema: o pão da vida que alimenta e sacia.
falando um pouco sobre a alimentação, para dizer que o alimento ele é importante, eu quero citar o exemplo aqui, por exemplo, de crianças. Eu acho que é o melhor exemplo que tem, né? As crianças pequenas. Qual que é a maior preocupação dos pais quando as crianças começam a crescer, largar ali a mamadeira? Qual é a principal preocupação? A questão da alimentação. Eles cuidam, né, vigiam para que eles se alimentem um direito. Quando a criança começa a entender que a bala é doce, que o chocolate ela é gostoso, ela vai querer comer bala e chocolate o tempo todo, não é assim? E o que os pais fazem? A massa, feijão, aquelas coisinhas, né? Todo mundo foi criança um dia, né? Com certeza, como eu. Então, começa a amassar comidinha mais sólida, que tem nutrientes necessários, para a criança crescer com saúde, para a criança crescer com vigor. Não é assim? Se deixar a criança sozinha, o que ela vai querer fazer? Vai querer comer doce, salgadinho, batatinha frita. E aí ela vai crescer, vai começar a ter problemas. Vai começar a ficar obesa, vai ter pressão alta, vai ter vários problemas de saúde, e depois vai ser difícil, né, corrigir. Então, os pais têm uma preocupação enorme com a alimentação das crianças. E o básico, né, pelo menos eu me lembro assim, que o básico era, eu tinha que comer arroz, o feijão, a abobrinha, e, por exemplo, legume, era o básico. Não tinha esse negócio de batatinha frita, não tinha só bifezinho, não. Tinha que comer aquilo que às vezes não era muito doce, mas precisava, porque o corpo físico, né, precisa. Né? Não podemos deixar nossas crianças comer apenas guloseimas, porque isso vai trazer problemas para elas. Mas só que isso também acontece na vida espiritual, na nossa vida. O alimento espiritual, o nosso espírito também é da mesma forma, né? Isso implica na forma como nos alimentamos espiritualmente. Estou falando da saúde espiritual agora, da nossa alma, a saúde da nossa alma, a forma como alimentamos, a frequência com que nos alimentamos, do que nós nos alimentamos, referente à nossa alma. Falando agora da saúde da alma. No texto ali que a gente leu, os discípulos estavam preocupados com o alimento físico, sim, mas Jesus viu também que eles precisavam do alimento espiritual, porque senão eles não tinham ido atrás de Jesus. Eles não tinham alimento, não tinha cesta básica, ninguém levou lanche. Por que as pessoas correram para onde eles estavam? É porque eles estavam com um outro tipo de fome, fome espiritual. Então nós também ensinamos as crianças, né, a comer o alimento físico, aquilo que é bom para a vida delas, mas nós mesmos esquecemos de nós mesmos, do nosso alimento espiritual. Amém? Quem está me entendendo aqui? Amém? Então temos que cuidar da nossa alimentação. Do que você tem se alimentado na vida espiritual? Do que você tem se alimentado? Nosso corpo, sim, físico, ele tem fome de comida, mas a nossa alma, ela tem sede de Deus. Tem sede de Deus. A nossa alma, ela sente a necessidade de Deus. Quando Deus criou o homem ali, o Adão ali da terra, né, do barro, Ele soprou nele o fôlego de vida, nos tornamos alma vivente, e essa alma, ela tem sede de Deus. É por isso que muitas pessoas que não conhecem Jesus, que não entregaram a vida para Jesus ainda, às vezes, né, são pessoas que têm boas condições financeiras, são realizadas, formadas, estudadas, né, têm patrimônios, têm tudo, mas ainda se sentem falta de algo em suas vidas, ainda se sentem falta, seus corações ainda, né, sentem algo profundo ali, como se fosse um buraco em seus corações, não são felizes por completo, ou se acham felizes, é temporário, logo percebe que falta algo a mais, é porque a alma está doente, a alma não está alimentada, e ela está com sede. E quando a gente vem para a igreja, quando a gente, né, lê uma palavra, quando a gente vai ao encontro, né, do Senhor, então o alimento não é físico, mas o alimento é para a nossa alma, amém? Glória a Deus. Podemos
enganar tanto o nosso corpo, com nutrientes, né, falsos, né, com comidas muito doces, como eu citei, como podemos enganar também a nossa alma, com alegrias passageiras, com prazeres do mundo. Porque às vezes a pessoa fala assim: eu estou na presença do Senhor, Deus é o dono do ouro e da prata, como foi dito aqui na palavra sobre oferta, sobre o dízimo, que Deus abençoa, mas não tem pessoas lá fora também que são bem-sucedidas, e não dão dízimo, não dão oferta? Sim, pessoas também são bem-sucedidas nesta área, mas é uma alegria passageira, é um sucesso passageiro, que não é 100%, prazeres do mundo, é bom, mas é passageiro, né? É como uma pessoa que sai num fim de semana, num sábado à noite, e vai para a festa, vai se divertir, vai se entregar aos abalos da noite, e emenda no domingo, mas quando chega a segunda, volta tudo de novo, e com dor de cabeça, mal-estar. Então é passageiro, não é duradouro, não é uma comida, né, eterna, não é um alimento eterno, assim como Jesus prometeu. Amém? Chegará o tempo que nós vamos pagar pelo preço da nossa má alimentação. Então hoje, né, para que você possa meditar, né, olhe, né, preste atenção naquilo que você está comendo, na sua alimentação espiritual. O que você está comendo? Qual a frequência, né, que você está se alimentando? De que forma você está alimentando a sua alma? Nossa alma precisa diariamente de alimentos, como quando eu falei, né, que o corpo físico, principalmente quando a criança está começando a desenvolver, ela precisa de coisas básicas. Eu aprendi assim, hoje pode ter mudado, né? Não pode faltar no prato arroz, feijão, uma abobrinha, um legume, alguma coisa assim. A alma também, a alimentação da alma, não pode faltar alimentos básicos como leitura da palavra, da Bíblia. Esse é um alimento espiritual maravilhoso, não pode faltar esse alimento. Não pode faltar ministração na vida das pessoas. Então eu estou vindo na igreja, o pastor vai trazer uma palavra, uma mensagem, amém, eu estou alimentando a minha alma. Orações, a oração alimenta a alma, são nutrientes. Meditação, meditar na palavra. Adoração, louvar e adorar faz parte da alimentação que a nossa alma necessita. Treinamentos como o Tadel e outros treinamentos mais, isso alimenta a nossa alma, não pode faltar. Amém? Alimento espiritual é necessário para que tenhamos uma fé ativa e duradoura. Quem não alimenta a sua alma diariamente é uma pessoa que tem uma fé pequena, uma fé que não é duradoura. Então, para ter uma fé ativa e duradoura, é necessário que tenhamos o alimento espiritual diário, da maneira correta, assim como ensinamos as crianças, né? Ora para fazer, né, cada coisa, precisamos também tratar assim a nossa alma, amém? Mais uma vez, graças a Deus, porque estamos no lugar certo, alimentando a nossa alma na presença do Senhor. Também é um exemplo muito interessante, foi citado o Salmo 73, não é isso? O pastor Elton também aqui deu uma pequena palavra aqui dentro, né, do que eu quero passar para a igreja, que é o exemplo aqui de Salomão, está lá em Eclesiastes capítulo 1, vamos ler alguns versículos aqui. Salomão, em Eclesiastes, ele registra a busca por significado e propósito na vida real, em diferentes áreas, mas o resultado era sempre insuficiente, o resultado era sempre, né, um resultado ruim. Vamos ler em Eclesiastes capítulo 1? Amém. Em nome de Jesus. Eu quero ler lá, é melhor. Eclesiastes, capítulo 1. Amém. Diz assim: as palavras do mestre, filho de Davi, rei em Jerusalém. Que grande inutilidade, diz o mestre, que grande inutilidade, nada faz sentido. O que o homem ganha com todo o seu trabalho que tanto se esforça debaixo do sol?
Gerações vêm e gerações vão, mas a terra permanece para sempre. O sol se levanta e o sol se põe, e depressa volta ao lugar de onde se levanta. O vento sopra para o sul e vira para o norte, dá volta e volta, seguindo sempre o seu curso. Todos os rios vão para o mar, contudo, o mar nunca se enche. Ainda que sempre corram para lá voltam a correr. Todas as coisas trazem canseira, o homem não é capaz de descrevê-las. Os olhos nunca se cansam de ver, nem os ouvidos de ouvir. O que foi, tornará a ser, e o que foi feito se fará novamente. Não há nada novo debaixo do sol. Haverá algo que se possa dizer: veja, isso é novo? Não, já existiu há muito tempo, bem antes da nossa época. Ninguém se lembra dos que vivem na antiguidade, e aqueles que ainda virão, tampouco serão lembrados pelos que vierem depois dele. Pode pular para o capítulo 2, por gentileza. Capítulo 2. Isso, a partir do verso 1. Vou ler até o 11. E disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida, mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu, nos poucos dias da vida humana. Lancei-me a grandes projetos, construí casas e plantei vinhas para mim. Fiz jardins e pomares e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas e tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis, de províncias, servi-me de cantores e cantoras e também de um harém, as delícias dos homens. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que vieram em Jerusalém antes de mim, conservando comigo a minha sabedoria. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram, não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho. Essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo que as minhas mãos haviam feito e o trabalho que eu tanto me esforçaram para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento, não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Amém? Só até aqui. Então, Salomão aqui, ele fala que ele, fez tantas coisas, que os olhos queriam, tudo que, a pessoa quer para si, o desejo do coração, ele buscou de tudo, fez o teste, experimentou, mas ele chegou à conclusão seguinte: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. E ali no capítulo 2, versículo 11, o último que nós lemos, diz: considerei todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também o trabalho que com fadigas havia feito, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento, e nenhum proveito havia debaixo do sol. Em resumo, ele está dizendo o seguinte: olha, trabalhei, fiz tudo aí fora, mas faltava algo dentro de mim. Tive riquezas, mas não estava feliz. Tive um harém, mas não estava feliz. Tive, mais fartura que os reis antes de mim, fui o mais rico de todas as gerações até ele, e mesmo assim ele viu que não era nada, que tudo era inútil. Ele achava a vida vazia e sem significado. Essa era a visão de Salomão. E nós também, da mesma forma, estaremos constantemente frustrados se procurarmos ganhar algo na vida que não está nela. Estaremos frustrados quando procurarmos algo na vida sabendo que não está nela, mas está no Senhor. Amém? A felicidade, o prazer, o pão da vida está no Senhor, não está no mundo. É correr atrás do vento,
não adianta trabalhar 2, 3 serviços, fazer hora extra, não adianta. A felicidade, a alegria, o perdão está no Senhor, o bem-estar está no Senhor, a segurança está em Deus. Quando reconhecemos que a vida é vazia, assim como Salomão reconheceu, então entendemos que a nossa alma tem fome de Deus, porque nós somos dependentes de Deus. Amém? Nós temos que ter fome de Deus, nós temos que depender dEle, porque nós somos filhos, nós viemos do Senhor. Posso citar aqui também o exemplo do maná dos céus, que o Senhor mandou ali para o povo de Israel, quando estava caminhando pelo Egito. O povo estava com fome, física e também com fome de Deus. E o que o Senhor mandou? O pão do céu chamado maná, que alimentou tanto o corpo físico quanto a alma daquelas pessoas, renovando a esperança, a fé de cada um deles. O pão do céu que no Novo Testamento nós descobrimos que representa Jesus. Então Jesus já estava ali representado, é aquele que sacia o físico e também a alma, que nos alimenta, que traz nutrientes necessários para vivermos bem, vivermos em plenitude. E são vários exemplos. Isaías 55 também, não precisa colocar lá não, diz, ó vós todos que têm sede, vinde às águas, e os que não têm dinheiro, vinde comprar e comei. Sim, vinde comprar sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleitará com a abundância. Então a própria palavra de Deus lá em Isaías diz: por que você gasta tempo, investe tempo buscando algo que o mundo não pode te dar? Invista no Senhor, dê preferência a alimentar a sua alma, alimente os seus espíritos. Deus tem de graça aquilo que você investe muito em dinheiro e energia para conseguir e não consegue. Deus tem para te dar de graça. Ele fala: vinde e comprai de mim. Vinde e comprai de mim. Amém? Glória a Deus. Só o Senhor pode nos alimentar. Amém? E nós precisamos desse alimento, porque senão nós vamos ficar doentes. A nossa alma vai ficar doente. Nós vamos ter problemas no futuro. E há pessoas hoje doentes. Por isso que pessoas vêm à igreja, porque estão doentes, porque por muito tempo não alimentaram a alma. Então agora vem, como a multidão foi atrás de Jesus, estão vindo buscar alimento espiritual. Aí entra também o papel da igreja. As pessoas vêm buscar Jesus, vêm atraído por Jesus. Elas vêm para onde? Para a igreja. Porque governantes não têm dado solução, leis não têm dado solução, guerras muito menos, não têm resolvido nada. Então as pessoas vêm. Amém? Voltando lá para o texto, da multiplicação de pães e peixes, quero separar 3 cenários. Eu quero ali pontuar 3 cenários. O primeiro, uma multidão faminta. A passagem sobre a multiplicação de pães e peixes. Havia uma multidão que estava faminta. Aquela que, pelos quais os discípulos chegaram e disseram a Jesus: olha, está ficando tarde, vamos liberar essas pessoas para elas ir embora e comer. Então havia pessoas famintas da palavra, famintas das palavras de Jesus, que eram palavras boas, palavras de amor, palavras que traziam conforto a elas, e também fome física, de alimento mesmo, de pão, que elas que estavam ficando tarde e não tinha alimento. Então a multidão faminta. O outro ponto, havia um povo sem saber o que fazer, digamos, um povo que estava perdido. Esses aí eram os discípulos.
os auxiliares de Jesus, veja bem, né, os ajudadores de Jesus estavam perdidos, porque Jesus estava ministrando alimento espiritual e eles chegaram, olha, tem que liberar as pessoas, e Jesus fala, não, alimenta eles vocês mesmos. Eles ficaram mais admirados ainda, mas como, né? Nós não temos dinheiro para comprar, mas vale a pena, né? Nós precisamos comprar muito, 200 dinheiros não dá para comprar. Então a multidão que estava ali, digamos, perdida, sem saber o que fazer. E o terceiro ponto é o alimento a ser oferecido àquelas pessoas, o alimento que foi multiplicado para servir a cada uma delas. Então, 3 pontos importantes eu quero aqui destacar nessa passagem e quero compartilhar com vocês. A multidão está faminta, ali no texto, precisando ser alimentada com alimento que sacia a sua fome. Hoje, será que hoje, nos nossos dias, há multidões famintas também? Será que há multidões também famintas hoje, pessoas que estão com fome e sede? Sim, há pessoas, tanto fome física, né? Por isso que fazemos aqui o quilo do amor, para ajudar, né? Ajudar, mas há muitas pessoas que têm fome física, né? Mas também pessoas que têm fome espiritual, querem alimentar as suas almas. As pessoas estão sedentas, há pessoas assim. Volto a dizer, se assim não fosse, não teria pessoas nessa igreja. Se assim não fosse, as pessoas não iam até Jesus, se não tivesse fome, né, das suas almas, fome de espírito. Então hoje há multidões famintas sim, e é por isso que ela vem nas igrejas, porque se você for olhar bem, fim de semana, geralmente para a maioria das pessoas, um fim de semana são os dias de descanso, é o dia de fazer um programa diferente, e comer uma pizza, passear num parque, ou ficar no conforto de casa, mas não, preferem vir à igreja, preferem assistir, em vez de assistir os programas lá, né, de televisão, né, Globo, SBT, né, jogos, não, assiste lá, o culto, que está sendo transmitido. Por que as pessoas preferem isso? Porque isso mostra que existe uma multidão que está faminta, elas precisam de atenção, precisam de favor, precisam de perdão, as pessoas precisam de ajuda. Lá no texto, as pessoas foram até Jesus, porque estavam necessitadas de ouvir uma palavra libertadora, precisava de oração, pessoas que com certeza não tinham problemas na família, e hoje também é da mesma forma. Pessoas têm problemas financeiros, problema emocional. É claro que tem pessoas dessa forma hoje. E o tempo está passando, né? Estou fazendo uma colocação aqui que o tempo está passando. Porque já estamos em 2022, já estamos em março. O milênio está passando. E a igreja precisa alimentar esse povo. Daqui a pouco a igreja fala assim, Senhor, libera todo mundo, porque o tempo está acabando, não tem nada para nós fazer, né? Não, a igreja precisa alimentar esse povo, precisa abençoar esse povo que anda desesperado. A igreja tem um papel importante, afinal de contas, né, Jesus instituiu a igreja. Ele disse, olha, eu recebi toda a autoridade no céu e na terra, e eu os envio, ide. Então enviou a igreja tem um papel importante. As pessoas que querem acompanhar Jesus hoje, elas vão aonde? Aonde que elas vão procurar Jesus? Em que lugar? Aonde Jesus está? Na época eles viram Jesus saindo de um barco e os discípulos, e falaram assim, olha, estão indo lá para aquele monte, vamos correr na frente que nós chegamos lá. E chegaram. E hoje as pessoas que querem Jesus, querem buscar Deus, aonde que elas vão procurar? Que lugar físico que elas vão? Vão na igreja, vão numa célula, vão atrás daquele irmão, daquela irmã que está cheio da presença do Senhor. É nesses lugares que as pessoas vão. Então tem multidão sedenta e a igreja precisa alimentar esse povo. A alma de muitas pessoas, né, hoje
está doente por causa do tipo de alimento ruim que consomem. E aí eu pergunto, nós vamos despedir essas pessoas que chegam? Essas pessoas que se aproximam? Nós vamos falar, vamos embora, porque já está tarde, o culto está acabando, vamos embora, né? Deus abençoe e vai para casa, tenta se alimentar por aí. Nós vamos fazer isso? Ficar, né, como os discípulos, né, ali na passagem, né, deixa eles embora? Não, a igreja tem um papel importante. Então a multidão está faminta. Esse é um ponto importantíssimo que nós precisamos entender. Da mesma forma, hoje tem pessoas que estão sedentas. O segundo ponto é um povo, né, que representa os discípulos, que não sabe o que fazer com essa gente. E aí nós podemos nos encaixar por algumas vezes, né? Jesus disse, deem vocês mesmos que comer. E algumas perguntas eu poderia colocar aqui. Como pode alguém dentro da igreja, chamado de discípulo, ou líder, ou um auxiliar da igreja, que tem algum trabalho na igreja, como pode alguém dentro da igreja não saber ou ter medo de orar pelas pessoas? Pessoas sedentas estão aí. Como pode alguém dizer que está dentro da igreja, que é filho, igual foi louvado aqui, né? Hoje sou filho, né? E não saber ou ter medo de orar pelas pessoas, ter receio de aconselhar alguém dentro da palavra. A gente lê a palavra, a gente faz Tadel, a gente faz o TSD, a gente ouve a palavra, a ministração, e tem receio de aconselhar alguém dentro da palavra, dentro daquilo que você recebeu. Aquilo que você recebeu, você tem receio de entregar? Nós não podemos, né, ficar como os discípulos ali, né, perdidos. A igreja de hoje não pode ficar perdida. Amém? Como pode alguém dentro da igreja ter medo ou receio de explicar a palavra de Deus? Ter receio de dizer para alguém que chega aí, dizer assim, olha, Jesus te ama, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para te auxiliar. Você precisa de alguma coisa? Olha, eu posso falar com o pastor para colocar o seu nome na oração. Estou aqui para ajudar, para caminhar com você. Qual que é a dificuldade dos auxiliares, dos discípulos do Senhor Jesus nessa igreja? Qual que é a dificuldade? Nós não convivemos com isso todos os dias? Nós não aprendemos sobre isso todos os dias? Como pode alguém dentro da igreja estar sempre se lamentando, ó céus, ó vida, né? E várias outras. Somos chamados para abençoar. Foi nos dado toda a autoridade por Jesus, no nome de agir sobre o nome de Jesus. E essa autoridade é para nós impor as mãos sobre os enfermos, para confrontar o pecado na vida das pessoas, orando, abençoando, né? Desligando tudo de mal na vida das pessoas. Não fazemos por nós, mas o nome de Jesus, a nossa garantia é Ele, e muitas vezes nós temos receio de fazer isso. Nós vamos despedir as multidões? Vamos mandar as pessoas embora? Você está me entendendo? Aleluia, glória a Deus. Por que a maioria do povo de Deus, não todos, por que a maioria hoje está, assim como os discípulos, tímidos? Quantas vezes você foi ministrado pela palavra de Deus? Quantas vezes? Quem já foi em encontro com Deus aqui? Quem já foi em acampamento de jovens, recebeu ministração? Quem já foi em alguma célula e ouviu a palavra de Deus? Quem já foi numa visita, já recebeu uma visita de algum irmão e recebeu uma palavra? Quem aqui já recebeu apenas uma visita? A pessoa não leu versículo nenhum, mas esteve ali, uma presença agradável. Todos nós já recebemos isso. Todos nós já fomos cuidados pelo Senhor através de alguém nesta igreja. E ainda assim vamos ficar tímidos? Quantas vezes você participou de oração, recebeu oração, ouviu orações? Quantas vezes você ouviu falar de célula,
ou já visitou célula, já participou aqui no Tadel, aprendendo como se faz? Quantas vezes você já se dispôs a discipular? Você já foi discípulo? Quantas vezes? Amém? Então não podemos simplesmente despedir a multidão. Jesus conta conosco, nos chamou, falou: vocês são meus discípulos, meus auxiliares, vamos comigo, vou fazer, vou ensinar e vocês vão dar sequência. Eu estou com vocês até a consumação dos séculos. E sobre o meu nome vocês farão grandes coisas, até coisas maiores do que eu tenho feito. E nós vamos despedir as multidões. A falta de crescimento espiritual se dá pela falta de alimento saudável. Muitas vezes ficamos tímidos, porque nós não alimentamos a nossa alma da maneira correta. Não alimentamos com a frequência correta. Não alimentamos do que é necessário, que é o pão da vida. Por isso nós temos problemas lá na frente. Amém? Mas eu acho que isso não acontece com essa igreja, né? Com os irmãos, não é verdade? Aleluia. Agora, qual o alimento a oferecer? Falamos aqui da multidão, né? O primeiro ponto, que está sedenta, e tem pessoas sedentas hoje, sim, senão elas não viriam à casa do Senhor. Então tem pessoas que estão sedentas, buscando alimento espiritual, sim. Falamos do povo que está perdido, alguns, né, que estão perdidos, que são chamados de discípulos, que ficaram ali, né, estão com Jesus, convivem com Jesus todos os dias, ou sempre que podem, né, estão presentes e mesmo assim estão tímidos, sem saber o que fazer. E agora falamos sobre qual alimento oferecer. O que foi multiplicado ali? Pão e peixe. Não era isso que tinha um rapaz lá? Procuraram ver se alguém tinha alguma comida, e tinha um rapaz lá que tinha 5 pães e 2 peixes, onde Jesus abençoou, mandou os seus discípulos distribuírem, e porque obedeceram, houve a multiplicação. E dos 5 pães e 2 peixes, sobraram 12 cestos cheios dos pedaços dos pães e peixes que todos haviam se alimentado. Acabaram 12 cestos cheios. Interessante, né? Quando mais semeia, mais multiplica. Uma coisa interessante, né? Quando os discípulos obedecem e saem semeando, sobraram ainda mais do que tinha no início. É uma matemática que não é do mundo real, é do mundo do Senhor, a matemática espiritual, né? Pão e peixe foram o que encontraram com o jovem no meio da multidão. Qual o significado desses alimentos? Nós já sabemos, né, o significado do pão. Evangelho de João, capítulo 6, verso 51, por favor. Jesus diz assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. Este pão é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, pão é o próprio Jesus. Jesus disse: eu sou o pão vivo. Amém? É o alimento que não pode faltar no nosso prato. É o alimento principal, é Jesus. Todos os dias. Deixa de almoçar um dia para você ver. Você pode até aguentar. Fica 2 dias. Fica 3 para você ver o que acontece. Assim também, né, a nossa alma. Se deixarmos de alimentar, nós vamos ficar doentes. Então Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Quem comer deste pão viverá para sempre. Vamos comer desse pão? Vamos, igreja? Viver para sempre. Quantas pessoas estão querendo viver? Se elas souberem, se nós falarmos: olha, existe um alimento ali, um pão, e o pão ele é vivo, porque você come, você vive para sempre. Você não, né, sai deste mundo aqui e vai para a glória, e continua vivendo com Jesus. Essas pessoas vão querer comer deste pão.
e você tem se alimentado dele, né? Só pode oferecer este alimento, o pão da vida, quem dele se alimenta. Qual alimento você tem permitido entrar dentro da sua casa? Qual alimento você tem ingerido e se alimentado? O que você tem ensinado, né, lá para sua esposa, seu marido, seus filhos? O que você tem oferecido? O canal da televisão? O aplicativo lá da rede social? O que você tem oferecido como alimento para aqueles que ainda não sabem, ainda não conhecem o pão vivo que desceu do céu? Né? O que você tem semeado dentro da sua casa primeiro? Nós só podemos oferecer aquilo que nós temos, aquilo que recebemos, aquilo que eu alimento, experimento, esse eu passo para as pessoas. E Jesus, do que Jesus se alimentava? Olha só que interessante. João, Evangelho de João, capítulo 4, versículo 31. Evangelho de João, no capítulo 4, no verso 31. Diz assim: enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: mestre, come alguma coisa, porque Jesus com certeza estava ministrando há muito tempo. Pode mudar para 32. Mas ele lhes disse: tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então os seus discípulos disseram uns para os outros: será que ele trouxe alguma comida, algum lanche? Disse Jesus: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Então a comida de Jesus era comida espiritual, fazer a vontade do Pai. E a nossa comida, o nosso alimento, também tem que ser fazer a vontade do Pai, a vontade de Jesus, amém? O alimento a ser oferecido às pessoas, não é batata frita, não é chocolate, não é bala, né? É o alimento sólido, é o pão da vida, ou seja, a palavra de Deus, é o necessário, amém? E para finalizar, o que significa o peixe, né? Porque multiplicou pães e peixes. O que significa o peixe? Alguém sabe? Quando nós lançamos as redes é para pegar o quê? Peixes. Então, peixes são almas, são vidas. Peixes são almas. Peixes são almas, as almas devem ser a nossa paixão, assim como diz lá na visão, né, responsiva, deve ser a nossa paixão, almas. Por isso que foi multiplicado o pão, que é Jesus, e os peixes, que significa vidas, pessoas, almas, né? As almas, nossa paixão, porque Jesus manda alimentar as almas que têm fome, são elas que vêm, então nós precisamos, né, servir a esses peixes. Por isso que nós temos que ter fome de Deus e de pessoas, né? Buscar a vida das pessoas, alimentar essas pessoas, oferecer essa oportunidade de alimento a essas vidas, amém? Para concluir, Jesus mandou nós alimentarmos a multidão, quando ele fala com os seus discípulos: olha, deem vocês mesmos de comer a eles. Quem é discípulo aqui? Todos nós somos discípulos. Todos nós somos a igreja do Senhor Jesus, somos seus auxiliares, e o Senhor ordenou: deem vocês mesmos de alimentos a essa multidão. E a pergunta que eu quero deixar é a seguinte: vamos alimentá-las com o pão da vida, ou vamos despedir essas pessoas? O que a Igreja Batista vai fazer? Interessante que eu conversava com uma pessoa esses dias, inclusive sobre célula, e a pessoa está aqui, né? Inclusive sobre célula. Nós vamos mandar essas pessoas, né, saírem e se virarem para arrumar alimentos? Ou nós vamos alimentar essas pessoas? Eu digo que nós vamos alimentar essas pessoas, amém? Glória a Deus. Gostaria que você estivesse junto com o grupo do louvor, adorando o Senhor, mas enquanto você estiver louvando, que você possa dizer: Senhor, estou aqui para auxiliar na tua obra, estou aqui para alimentar do pão da vida e também para distribuir esse alimento às pessoas. Que você possa, né,
e dizer ao Senhor: Senhor, me faça enxergar o que realmente é importante para a minha vida, o que realmente é importante para a minha alma, o que é que eu preciso fazer, qual que é a vontade do Senhor para mim, o que é que o Senhor quer para a minha vida. Eu estou disposto, eu estou pronto a te obedecer. Talvez você não esteja preparado, mas esse aqui é o ponto forte, porque o Senhor aperfeiçoa nas fraquezas. Ele chama os incapacitados, aqueles que se sentem pequenos, e os capacita. O Senhor chama, os pequenos para engrandecer. Amém? É o que você tem. O que você tem? Aquele jovem tinha 5 pães e 2 peixes, não dava para alimentar fisicamente a multidão, mas Jesus fez multiplicar. O que você tem nessa noite? O que nós não podemos é despedir a multidão. Amém? Te convido a louvar o Senhor, que você possa estar meditando nessa palavra, deixando o Senhor tocar no seu coração. Amém? Agradeço a oportunidade.